o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, nossa 39ª aula, conhecendo a Bíblia, né? Já estamos finalizando. Hoje será a aula de terceira epístola de João e a carta de Judas. Então serão hoje 65 livros, contando com a aula de hoje. Falta pouco, está finalizando, vai faltar a aula de Apocalipse. E aí eu creio que, por ser uma aula bem extensa, Apocalipse já é um livro bem extenso e complexo. E aí talvez a gente tenha que fazer em uma ou duas aulas, né? Talvez, se houver necessidade, uma terceira. Mas eu creio que no máximo duas deve dar para resolver, amém? E aí vamos estar passando o conteúdo total de Apocalipse. Glória a Deus, Deus é bom. Deixa o like, compartilha, pega esse link aí desse vídeo, desse estudo, divulga nas suas redes sociais, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado, amém? O Eterno possa te abençoar, te fortificar, te proteger e te guardar em nome de Jesus. Vamos orar, pedir a Deus que possa abençoar nosso estudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que pode, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha estar entrando com a Tua providência. Quebra todo o jugo do adversário, todo o laço, meu Pai, tudo aquilo que é armadilha e que é cilada, meu Deus, para atrapalhar esse nosso estudo, meu Pai. Entra com a Tua providência na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Nos guarda, nos abençoe. Pai, me usa neste momento para que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado através desse vídeo. Meu Pai, que tudo que foi instruído, passado, ensinado, orientado aqui nesta aula, meu Deus, as pessoas que estiverem assistindo possam aprender do Senhor, possam conhecer mais do Senhor e praticar o ensinamento que o Senhor deixa para as nossas vidas. Senhor, nos abençoe, nos ajude, nos fortifique, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Você que não é inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus. Nos ajude, tá? Vamos tentar atingir uma meta aí, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Amém? Deus possa te abençoar. E deixa o like, hein? Não esquece não, em nome de Jesus. Então vamos lá. Terceira epístola de João. O autor, como nós mencionamos na última aula, é o próprio João, né? Aquele mesmo que inclinou sua cabeça no peito de Jesus. Amém? Então, o autor é João. A data da escritura foi cerca de 91 depois de Cristo. João tem apenas um capítulo com 15 versículos. Amém? Então vamos lá. Sobre o autor. Apóstolo João, provavelmente escrevendo de Éfeso no ano 91 depois de Cristo. Policarpo, discípulo de João, e Irineu, discípulo de Policarpo, amém? Sabiam da existência de 2 João, citando e dando os créditos ao apóstolo João, referente a esta carta de 3 João. Então, Irineu e Policarpo, discípulo de João, e Irineu, discípulo de Policarpo, eles sabiam da existência da segunda carta de João. Quando ficaram sabendo da existência dessa carta, dessa epístola aqui, eles deram o crédito a João, porque sabiam que ele é que havia escrito. Amém? O destinatário, essa carta ela é destinada escrita para Gaio, tá? Descrita por João como amado. Então, na carta, na terceira epístola de João, João ele escreve para Gaio, né? Mas, e coloca como descrito por João, menciona Gaio como amado, né? Amado de João. Enfim, vamos lá. Tema central: a diferença profunda entre a boa e a má conduta, contrastando Diótrefes, um indivíduo mau, né? Diótrefes, ele gostava muito de ter sempre o primeiro lugar, sempre estar na frente. Nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto aí, mas só para você entender quem é Diótrefes, tá bom? Tá lá no versículo 9, daqui a pouco a gente entra aqui.
Então, a diferença profunda entre a boa e a má conduta, contrastando Diótrefes, tá? E Demétrio. Então vai ter esse contraste entre Diótrefes e Demétrio, tá? Diótrefes, esse indivíduo mau, e Demétrio, um bom cristão, um bom crente, um bom cristão. A epístola enfatiza a oração, o trabalho fiel na igreja e na integridade cristã, que isso é extremamente importante. O versículo-chave que eu achei aqui na terceira epístola de João, na minha opinião, é o versículo 11. Deixa eu ler. Amado, jamais imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Então, não seja uma pessoa que está dentro da igreja, mas que pratica o mal. Porque se você está dentro da igreja e pratica o mal, você ainda não conheceu a Deus. Bispo, palavra dura é essa? Pois é isso que o versículo 11 está falando, tá? Então, pratique o bem a todo momento, a todo instante. Eu sei que às vezes acontece que nós temos situações que são difíceis, nos deixam irritados, chateados, amargurados, mas procura sempre praticar o bem, porque se você pratica o bem, você vai viver o que está escrito na palavra de Deus, e isso irá te confortar, e aí você não vai precisar praticar o mal, viver o mal, desejar o mal na vida de outra pessoa. Então isso vai te ser útil, vai acalentar o sofrimento, a dor, a tristeza e a agonia. Amém? Então seja sempre uma pessoa amável. Tem nas minhas redes sociais aí, até mesmo no WhatsApp, às vezes eu posto nos status algumas coisas, e quem tem o meu número acompanha mais próximo. Aqui no YouTube eu nem posto tanta coisa assim de imagem, né? Talvez eu até comece a postar, mas uma coisa que eu postei recentemente e me veio à memória agora é uma lição do dia, né? As lições do dia que de vez em quando eu posto. E a lição do dia, desses dias para trás que eu postei, foi o seguinte: seja sempre gentil, seja sempre gentil com as pessoas, porque você não sabe como elas estão longe dos seus olhos. Então, isso aí é importante. Você não sabe o tanto que essa pessoa chorou ou está sofrendo, e quando vai sair de casa ela coloca uma máscara com um sorriso no rosto. Então, seja sempre gentil. Seja sempre gentil. Às vezes a gente passa por problemas que às vezes nós não estamos preparados para uma porrada maior. E às vezes uma gotinha de água é o suficiente para agitar o copo que já está muito cheio de água. Então pense nisso. Amém? Faça sempre o bem, em nome de Jesus. Palavra-chave: verdade. Ela aparece nessa epístola 6 vezes. Algumas curiosidades aqui. A carta contém 306 palavras. Bispo, você contou? Você acredita? 306 palavras. Se você duvida, conta aí também. Vamos lá. Porque, irmão, são só 15 versículos. Aí não sei se a gente está com um pouquinho de tempo, né? Então vamos lá. O nome Gaio significa Senhor, homem terreno. Este nome aparece em vários textos. Vamos lá. Eu vou citar 3 textos que esse nome aparece, tá bom? Atos capítulo 19, versículo 29, aparece o nome Gaio. 1 Coríntios 1, versículo 14, lá também aparece o nome Gaio. Romanos 16, 23, lá também aparece o nome Gaio. E eu sei o que você está pensando. Não se sabe exatamente qual nome comum não se sabe exatamente qual Gaio é mencionado, já que muitos usavam esse nome comum entre os romanos. Não é o mesmo homem, tá? Isso eu posso te afirmar. Não é o mesmo homem. Então, só que a gente não sabe definir qual é qual. Amém? É porque também esse nome Gaio era um nome muito comum entre os romanos, como Maria, como João.
com todo respeito, tá? Se tem alguma Maria, algum João nos assistindo, mas é um nome comum, né? É fácil de se encontrar, amém? Só eu de tia tenho 4 Marias. Eu conheço uns 5 João, então daí dá para você entender, amém? Então vamos lá. O nome Demétrio, mais curiosidade, tá? O nome Demétrio significa pertencente ao milho. É isso mesmo. O nome Demétrio significa pertencente ao milho. E o nome Diótrefes significa alimentado por Júpiter. Isso aqui é uma entidade, tá? Então nós vamos entender que é algo que não é muito legal mesmo não. Amém? Por isso que Diótrefes era uma pessoa má, ruim, porque ele era alimentado por essa entidade, Júpiter. Quer conhecer mais sobre isso? Vai lá no link aí, Batalha Espiritual. Vai lá, você vai assistir, vai ver, nós vamos estar falando muita coisa em relação a entidades. Então entra lá também, que você vai conhecer sobre essa entidade maligna chamada Júpiter. Amém? Um esboço de 3 João, algo para nós entendermos com clareza, assim, com poucas palavras, o que fala em cada parte do 3ª Epístola de João. Primeira parte, oração pela prosperidade de Gaio, está lá no versículo 2. Andando na verdade, versículo 3 e versículo 4. E evidência da piedade, está lá no versículo 11. Amém? Então aqui nós já vamos ter essa noção desse esboço, curto esboço de 3 João. Lições práticas, vamos lá. O amor fraternal deve ser expressado aqui a quem eu amo, na verdade. Vamos lá, deixa eu ler de novo. O amor fraternal deve ser expressado a quem eu amo, na verdade. Versículo 1, vamos lá, de 3 João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Então aqui ele mostra, né? João já escreve a Gaio, que é um presbítero, já falando, né? E mostrando o seu amor por ele. É importante você mostrar o amor que você sente pelas pessoas. Se você ama alguém de verdade, verdadeiramente, você ama alguém, demonstre o seu amor para ela. Expresse o seu amor para essa pessoa. Porque há momentos na vida que só um tapinha nas costas não é o suficiente. Há momentos na vida que só um abraço e a presença da pessoa do lado não é o suficiente. Há momentos na vida em que você precisa expressar, mostrar, demonstrar o seu amor por aquela pessoa. Para que as pessoas possam, alguém que realmente você importa, possa pensar, realmente eu sou amado por alguém. Lógico que todos nós somos amados por Deus, isso é bom, isso é evidente, isso é ótimo. Mas às vezes é importante você saber que ao seu lado, carnalmente falando, existe uma pessoa que realmente te ama. Então demonstre o seu amor para essa pessoa, em nome de Jesus. Você também vai encontrar informações a respeito desse amor que eu estou citando. É um amor fraternal, né? Romanos capítulo 12, versículo 9. E também 1 João capítulo 3, versículo 18. Amém? Vamos tomar uma aguinha aqui da Ader, Eterna Redenção. Vamos lá. Na família de Deus, os membros devem desejar o melhor para os outros. Olha o versículo 2, uma parte dele. Rogo que sejas prosperado em tudo. Isso aí é desejar o melhor para os outros. Tá? No versículo 2 tem essa parte aí que eu destaquei. Porque é importante a gente
desejar bem para as pessoas. Isso é um bem que você está fazendo para você mesmo. Vamos lá. Existe uma lei que Deus colocou no mundo, que é uma das leis mais antigas da face da Terra. Assim como a lei da gravidade é uma lei muito antiga, a lei da semeadura também é. Vamos lá. Se você plantar maçã, obviamente você vai colher maçã. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Então, aqui eu aprendo algo na vida, que se você planta o mal na vida de alguém, é isso que você vai colher depois. Então, faça sempre o bem na vida das pessoas. Faça sempre o bem. Plante o bem na vida das pessoas. A pessoa que está recebendo vai se sentir satisfeita e você mesmo lá na frente também irá se sentir satisfeito. De repente acontece uma grande bênção, uma vitória na sua vida e você fala: poxa, mas de onde veio isso? Como aconteceu isso? Foi Deus, foi. Mas Deus falando: estou te recompensando por aquilo que você fez lá atrás. Ó. Entendeu? Plante sempre o bem na vida das pessoas, em nome de Jesus. Se andarmos conforme a vontade de Deus, outros darão um bom testemunho de nós. Versículo 3, vamos lá? Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. O testemunho de um homem em um determinado local chegou para João em outro local aquilo que ele estava fazendo de bom, caminhando na verdade. Então, seja você uma pessoa correta, anda conforme a palavra do Senhor orienta, fala, nos diz, nos ensina. Porque quando você faz isso, Deus irá te honrar, Deus irá te prosperar, Deus irá fazer coisas na sua vida que será notória aos olhos de outras pessoas, o poder de Deus atuando sobre você. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha esse entendimento de fazer sempre o bem, de buscar sempre a vontade de Deus, a presença de Deus, de caminhar conforme as ordenanças do Senhor, porque Deus irá te honrar e Deus irá te prosperar em nome de Jesus. Recebe essa palavra aí, ó, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu também recebo aqui. A alegria em saber que outros andam na verdade. Versículo 4. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Então, nós temos que aprender a nos alegrar porque outros estão seguindo o caminho da verdade. E eu sempre falo, irmãos, coisa ruim é você receber algo caído, sabe? Algo caído, isso é muito ruim. Você receber, você desejar o mal de alguém, você desejar que fulano caia, que fulano peque, você desejar que fulano afunde, você desejar que fulano não prospere naquilo que está colocando em prática, você desejar que fulano não consiga êxito nos projetos que está pondo em prática, isso é coisa ruim, irmãos. Isso é horrível. Isso é horrível. E olha só, pega isso aqui, mano, de graça, viu? Tô pregando não, mas isso aqui é uma aula, mas, né, deixa eu... Elias tinha uma pessoa que andava muito com ele, Eliseu. E Elias falou: Eliseu, pede o que tu queres, porque você está andando comigo, você não sai de perto de mim, pede o que tu queres. E Eliseu falou: eu quero unção dobrada daquilo que Deus te deu. Elias olhou para ele e falou: coisa dura pediste, hein? Porém, se estiver perto de mim, quando eu for levado de ti, então receberás do alto. Olha isso aí, irmão. Tá lá na Bíblia. Vê lá, 2 Reis, lá no comecinho. Dá uma olhada lá. E aí, ele fica lá grudado com Elias, não sai de perto. E de repente vem uma carruagem de fogo. De repente vem um redemoinho. E Elias, ele é levado, ele é assunto aos céus. Ele é levado para o alto. E do alto cai
a capa. Olha isso aqui. Aí cai a capa de Elias. Mas Eliseu, ele não recebe um ministério de Elias, com Elias sendo colocado debaixo de 7 palmos. Pega isso aqui, irmão. Eliseu não recebe o ministério de Elias, com Elias sendo carregado por 4 alças por 4 homens e sendo colocado para debaixo da terra. Ah, pelo amor de Deus. Eliseu não recebe o ministério de Elias com Elias afundando, indo para baixo e nunca mais sendo colocado num paletó de madeira e nunca mais falando nada. Eliseu recebe o ministério de Elias com Elias subindo. Olha que coisa maravilhosa. Receber ministério de quem está caindo. Fulano, você viu fulano? Vi, fulano pecou, caiu. Você viu fulano? Começou um projeto e o projeto deu errado. Não, deixa que eu continuo. Você viu? Beltrano foi fazer uma coisa e não deu certo. E agora não, deixa que eu vou prosseguir. Coisa boa, irmão, é você receber um ministério que está em ascensão, que está subindo, que está fluindo. E não um ministério que está em declínio, que está indo embora, está afundando. Então, pelo amor de Deus, não deseja mal de ninguém, não. Não deseja que ninguém caia, que ninguém peque, que ninguém destrua, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos desejar sempre as coisas boas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar aqui para Judas. O cristão deve fazer o bem a todos, né? Amado, tu és fiel no que está realizando pelos irmãos, ainda que eles lhe sejam desconhecidos. Amém, Senhor. Tem gente que está do seu lado que às vezes não valoriza o que você faz, mas tem gente que está longe de você, que queria estar perto de você para contemplar aquilo que você está fazendo por causa que Deus está te usando. Tem gente que está perto e não valoriza, mas tem gente que está longe, que está contemplando o que você está fazendo de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, não pare e não desanime, tá? Faça o bem, que vai ter gente que está vendo e está contemplando aquilo que você está fazendo, viu? Outros darão um bom testemunho quando fizermos a vontade de Deus. Tá? Versículo 6. Os quais perante a igreja deram testemunho a respeito deste teu amor. Tu farás bem se os encaminhares na tua viagem de modo digno de Deus. Tá? Então outros vão dar bom testemunho quando fizermos, né, melhor dizendo, a vontade de Deus. Tá bom? Outras pessoas vão falar daquilo que você está fazendo. Às vezes haverá irmãos que se comportaram de maneira negativa. É assim toda a caminhada. E vai ter projeto que você vai estar realizando, que vai ter irmão que vai ficar calado, não vai te incentivar, não vai te apoiar, não vai te ajudar. É assim na caminhada. Vai ter gente que vai ser assim. Às vezes até você indo para frente, essa pessoa querendo te puxar para trás. Então, às vezes funciona assim. Versículo 9, vamos ver isso aí? Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aparecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Então, vai ter sempre gente assim, não vai dar importância, não vai dar valor, não vai te ajudar, não vai cooperar, não vai abrir a mão, não vai te ajudar, não vai estender a mão, não vai fazer nada. Tem gente que é assim, irmão. Você vai parar por isso? Claro que não. Você vai desanimar por isso? Claro que não. Você vai ficar triste por isso? Pode até ficar, mas levanta a cabeça, porque quem te chamou não foi o homem, foi Deus. E quem colocou esse projeto na sua mão foi o Senhor, não foi o homem, não. Então, desanimar por quê? Parar por quê? A sua motivação é Deus ou é o ser humano? A sua motivação é Deus ou é o ser humano? Pega isso aí, irmão, de graça. Até tomar água. Às vezes haverá irmãos
Não, isso que eu já li. Existe autoridade bíblica para exortar aqueles que estão errados. Versículo 10. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele, para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e expulsa da igreja. João aqui está escrevendo, ele está falando, eu estou sabendo de tudo que está acontecendo, e quando eu chegar aí eu tenho autoridade para poder chamar a atenção dele. Então existem autoridade bíblica para exortar aqueles que estão errados, tá? Existe autoridade bíblica. Então você tem autoridade, se estiver certo, respeitando a hierarquia eclesiástica, você tem autoridade para chamar a atenção daqueles que estão agindo errado, respeitando a autoridade eclesiástica, tá? A hierarquia eclesiástica, respeitando a hierarquia eclesiástica. Você tem autoridade bíblica para corrigir aqueles que estão errados, respeitando a hierarquia eclesiástica. Vamos lá. O cristão deve imitar o que é bom. Versículo 11. Amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que pratica o mal não conhece a Deus. Eu li lá no começo, né? Mas o versículo chave, mas é bom só estar enfatizando aqui. Então o cristão deve imitar o que é bom. Demétrio é um bom exemplo a ser seguido, viu? Demétrio é um bom exemplo a ser seguido. Entretanto, quanto a Demétrio, versículo 12. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. E nós também testemunhamos. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então tá aqui. Chame as pessoas pelo nome, tá bom? Esse negócio de apelido, esse negócio de... A gente precisa repreender isso daí, tá? Chame as pessoas pelo nome. Versículo 15. Paz seja contigo, aos amigos que cumprimentam. Saúde os amigos. Daí, pessoa por pessoa. Então, chame as pessoas pelo nome. Para a casa de João, para a casa de 3 João, melhor dizendo. Em 3 João fala sobre a boa e má conduta, contrastando com Diótrefes, um indivíduo mau. Encontre essa conduta na Bíblia, aplique em sua vida e avalie-se como está sendo a sua conduta, tá bom? Então vamos lá. Encontre esta conduta na Bíblia, está lá em 3 João. Encontre essa conduta de Diótrefes, aplique na sua vida, você está se comportando igual a ele? E avalie-se como está sendo a sua conduta. Amém? Vou nem te falar para você que não precisa da internet, né? Você ajuda a internet, porque é uma coisa que você vai pegar da Bíblia e aplicar na sua vida. Amém? Vamos lá, penúltimo livro, Judas. Judas, o autor é o próprio Judas, não é o Iscariotes, viu? Já estou te adiantando. Foi escrito cerca de 68 depois de Cristo. Existe um capítulo e 25 versículos. Amém? Então o autor é Judas, data 68 depois de Cristo, aproximadamente, um capítulo e 25 versículos. Sobre o autor, Judas, irmão de Jesus. Existem vários homens chamados Judas. O Judas que é o autor desse livro aqui, vou explicar no final. Mas o irmão de Jesus. Existem outros Judas com esse nome na Bíblia. Vamos ver? Judas Iscariotes, o mais famoso, que traiu Jesus, lá em João 14, 22. João esclarece que não era Judas Iscariotes que havia feito a traição,
Dá uma olhada lá, dá uma olhada. João esclarece que não foi Judas. Foi o diabo que usou Judas. Mas todos nós sabemos que é para que o projeto de Deus se cumprisse na vida de Jesus. Amém? Vamos seguir. Judas, filho de Tiago, está lá em Lucas 6,16. Essa referência menciona 2 Judas e esclarece quem traiu Jesus. Então dá uma olhada lá também, tá? Lucas 6,16. Dá uma olhada lá. Judas, também conhecido como Lebeu, com o sobrenome Tadeu. Lá em Mateus 10, versículo 3. Aí você vai encontrar também lá o Tadeu ou Lebeu, tá? Depende da sua versão da Bíblia. Provavelmente irmão de Tiago, tá? Esse daqui. Judas o Galileu, tá lá em Atos 5, versículo 37. Mencionado por Gamaliel no conselho. Esse mesmo Gamaliel foi quem instruiu até então chamado Saulo de Tarso. E depois ele recebe o nome de Paulo. Então, esse mesmo Gamaliel, onde Paulo fica 14 anos no ostracismo, sendo instruído por Gamaliel. Amém? Vamos lá. Sobre o autor, Judas, que vivia na rua direita, onde Saulo de Tarso morava. Atos 9:11. Vai estar lá essas informações. Judas, irmão de Jesus, que é esse daqui, né? Falando, só finalizando os Judas, né? Mateus 13:55. Então Jesus tinha um irmão chamado Judas. Mateus 13:55. Esse Judas não foi apóstolo, conforme indicado nos versículos 17 e 18 de Judas, viu? Do livro Judas, da sua carta, onde fala dos apóstolos na terceira pessoa. Local da redação, provavelmente em Jerusalém, onde seus familiares viviam. Seu irmão Tiago estava frequentemente associado à congregação em Jerusalém. Está lá em Atos 15. Tiago frequentemente é associado lá na congregação. Atos 15. Vamos lá, sobre a carta. Os cristãos devem ser advertidos a contender ardentemente pela fé, pois muitos falsos mestres se infiltraram no meio dos cristãos para distorcer a palavra e os ensinamentos de Deus. Judas exorta a defender a fé e a permanecer no amor do Senhor. Isso é extremamente importante. Não desanimar e não parar. Amém? Características dos falsos mestres. E é importante nós estarmos tratando sobre isso, porque é um tema que vem falando muito, e até mesmo hoje em dia é muito levantado sobre isso aí. Existem muitas pessoas que querem instruir, querem orientar, querem falar, e eu estou aqui para te ajudar a abrir os seus olhos em algumas coisas. Dentro daquilo que nós orientamos, ensinamos e falamos, tudo tem um parâmetro bíblico. Se não é bíblico, eu não trago para o canal, porque a gente tem que zelar pela palavra de Deus. Então eu quero abrir os seus olhos em relação a esses falsos mestres. Amém? Como foi citado na palavra de Deus, e aqui é uma advertência, tá na Bíblia, nós precisamos trazer isso também para cá. Amém? Tem sido assim, 1ª, 2ª, 3ª João e agora Judas também. Teve um outro livro que também foi mencionado, 1 Pedro. 1 Pedro, se eu não me engano, falou também. Então, vamos lá. Homens ímpios que transformam a graça de Deus em libertinagem. Versículo 4. Vamos lá? Porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, tá vendo que isso aqui essa questão de chamar atenção para falsos mestres é da Bíblia.
tá? Não estou querendo trazer aquilo que eu simplesmente quero, não. Então, é bom a gente estar atento a esse tipo de coisa, tá? E essa época que nós estamos vivendo é uma época, a rede social, que é muito perigosa. Então abre seu olho, não sai assistindo qualquer coisa e não engole qualquer alimento, não. Vai em fontes que são confiáveis, em nome de Jesus. Negam a Deus e a Cristo. Acabei de ler no versículo 4. Tá? Pessoas, eles negam a Deus e a Cristo e querem deturpar a palavra de Deus, trazendo outro ensinamento fora da palavra de Deus. Tá errado. Tá errado. Sonhadores que mancham a carne, rejeitam a autoridade e blasfemam das autoridades superiores. Versículo 8. Ora, estes da mesma forma como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Olha aí, ó. Caluniam, rejeitam as autoridades instituídas por Deus e ainda caluniam os seres celestiais. Falam mal dos anjos, dos arcanjos, dos anjos, dos serafins, dos querubins, enfim, irmãos, da Trindade. E se tem um pecado que é imperdoável, é falar mal do Espírito Santo. Cuidado, hein? Cuidado, porque se você ficar acompanhando essas pessoas que já estão condenadas, elas vão levar o máximo de gente com elas possível para sofrer. Então, abre seu olho, em nome de Jesus. Abre seus olhos. Abram os seus olhos. Blasfemam do que não conhecem. Versículo 10. Apesar disso, estes tais leviamente difamam tudo o que não compreendem e se corrompem até nas atitudes, mas simples que aprendem por instinto como animais irracionais. Pegou pesado. São como animais irracionais, blasfemam do que não conhecem, como animais irracionais, animais que não pensam. Estão falando mal do que não conhecem como animais irracionais. É tipo isso, irmão. Nós temos que... Essa versão que eu tô lendo aqui, né, é a King James, tá? A versão atualizada. Corrompem-se... Não, isso aqui eu já falei. Seguem o caminho de Caim. Versículo 11. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim. Ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte da rebelião de Corá. Meu Deus. Se jogaram no erro de Caim. Olha isso aqui. Trilharam o caminho de Caim, se jogaram nos lucros, como se jogou no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Meu Deus, irmão, a gente precisa entender isso aqui, ó. 3 exemplos críticos daquilo que não devemos fazer: trilhar o caminho de Caim, se jogar no lucro, olhar o lucro, somente o lucro e nada mais, e se jogar independente das consequências, como Balaão fez, e morrer seguindo a morte pela rebelião de Corá. Isso é pesado, hein? Isso é pesado. Então, em nome de Jesus Cristo, irmãos, não vamos ter nenhuma dessas 3 atitudes, não, tá? Esses falsos mestres aqui, eles fazem isso. Eles seguem um caminho errado, olham o lucro e a consequência vai ser a morte, a rebelião, vai ter morte. Então, começa a observar aí. Adulam as pessoas para obter vantagem. Olha isso aí, ó. Ficam fazendo carinhozinho, adulando pessoas só para obter vantagem. Versículo 16. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância
e usam a adulação para conquistar seus objetivos. Não é adulando ninguém que Deus vai fazer você prosperar, não, viu? Não é adulando ninguém que você vai conseguir coisas vantajosas, não. Mas os falsos mestres, eles fazem isso. Causam divisões. Olha a característica de um falso mestre. Ele causa divisões. Versículo 19. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões e pelas próprias almas e não têm o Espírito. Além de causar divisão, não tem o Espírito. Ele não tem o próprio Espírito. Além de causar divisão, o falso mestre não tem o próprio Espírito. Observe essas características aí. Se você estiver seguindo essas pessoas, alguém com essas características, sai fora, viu? Versículos que só existem no livro de Judas, não existe em outro lugar. 2 que eu vou citar. Primeiro, Judas menciona o que aconteceu com o anjo arcanjo, não tem como, perdão, irmãos, deixa eu me corrigir, não é anjo arcanjo, não. Tô meio cansado, vamos lá, vamos recomeçar. Judas menciona o que aconteceu com o arcanjo Miguel ao conceder com o diabo pelo corpo, contender. Faltou uma letra aqui. Judas menciona o que aconteceu com o arcanjo Miguel ao contender com o diabo pelo corpo de Moisés. Saiu, glória a Deus. Versículo 9, vamos ver isso aí. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Então esse aqui é um versículo que só existe aqui. Segundo versículo, Judas menciona a profecia de Enoque, sétimo desde Adão. Versículo 14. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares e milhares dos seus santos. Então existe aqui também. Toma água. Vamos lá. Lições práticas para nós finalizarmos. Os cristãos são chamados em Deus Pai. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus o Pai e preservados na fé em Jesus Cristo. Você é chamado por Deus Pai. Você não é chamado pelo pastor, você não é chamado pelo bispo, você não é chamado pela pastora, você não é chamado por missionário nem por missionária. Você é chamado por Deus. E se Deus te chamou, você é responsabilidade do Eterno, do Todo-Poderoso. Então, pelo amor de Deus, não tira a mão do arado. Não tira, não para de trabalhar, não para. Continua, porque Deus vai te honrar. Recebe essa palavra aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Tem lá em 2 Tessalonicenses 2,14 também. Os cristãos devem contender pela fé dada uma vez para sempre aos santos. Versículo 3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário antes de tudo encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé, confiada aos santos de uma vez por todas. Viu? Falsos mestres se infiltram encobertamente. Já mencionamos sobre isso lá no versículo 4, tá? De Judas. Deus punirá e destruirá os que não creem. Versículo 5. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde destruiu todos os que não creram.
Então não é porque Deus te libertou do Egito que você vai estar salvo não, viu? Não é porque Deus te tirou de um lugar que você tem que parar, não. Se você não crer, Deus irá te punir. Você está vendo milagre, está vendo prodígios, e não vai crer por quê? Vamos lá, gente. Abre os olhos, cristão. Abre os olhos, cristão. A vingança pertence ao Senhor. Versículo 9. Mencionei aqui a respeito da batalha, né? O Senhor te repreenderá, lá no final, né? Que o arcanjo Miguel fala com o diabo. Então a vingança vem do Senhor. Os desordeiros causam divisões. Versículo 21. Os desordeiros causam divisões. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiamente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então os cristãos devem se... Não, irmãos, desculpa, eu fiquei sintonizando aqui uma coisa na outra. Os cristãos devem se conservar no amor. É isso mesmo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiamente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vamos lá. O cristão deve ter misericórdia de quem duvida. O cristão deve ter misericórdia de quem duvidam, dos que duvidam, melhor dizendo. Versículo 22. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem esta certeza. Então tenha misericórdia daqueles que duvidam. Não queira acusar, apontar o dedo e decretar o fim não, tá? Tenha misericórdia dos que duvidam. Versículo 22. O cristão deve salvar do fogo os que se afastam do fogo. Versículo 23. Assim como salvai outros arrebatando-os do fogo, e outros ainda ajudai com a misericórdia e temor, repulgando até a roupa contaminada pela carne. Então, aqueles que conseguiram sair do pecado, aqueles que conseguiram ainda estão naquela peco ou não peco, a carne tá falando, tá gritando, irmão, ajuda, estende a mão, favorece. É importante você fazer alguma coisa para o bem dessa pessoa, amém? Faça alguma coisa, porque Deus vai te honrar, eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Para a casa de Judas, para encerrarmos. Em Judas, no versículo 1, diz que os cristãos são chamados por Deus. Você sabe para que você foi chamado ou chamada por Deus? Você sabe? Defina seu chamado e trace metas para pôr em prática aquilo que Deus tem na sua vida. A única pessoa que vai impedir o agir de Deus na sua vida é você mesmo. Se você decretar que não vai fazer, Deus não vai aparecer na teofania e vai falar com você: ô filhinho amado, ô filhinha amada, faz isso aqui que eu estou te pedindo. Deus não vai fazer isso. Se você optar e desejar não fazer, Deus vai respeitar a sua vontade. Mas Ele te chamou para fazer algo. Então, você sabe para que foi chamado ou chamada por Deus? Você sabe? Então tá bom. Defina seu chamado e trace metas para pôr em prática aquilo que Deus tem na sua vida. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você se levantar. É tempo de se levantar. Nós estamos, hoje é dia 28, 29, não me recordo bem a data que o vídeo foi gravado, de outubro. Nós estamos com uma campanha em andamento nesse período de É Tempo de Se Levantar. Quinta-feira agora, hoje é quarta-feira, e quinta-feira agora amanhã, hoje é 29 de outubro. Dia 30 de outubro é o quarto elo da campanha. É
tempo de se levantar. São 7 elos. É tempo de se levantar. É tempo de se levantar. Amém? Em nome de Jesus. Faça a obra. Deus não te chamou para você ficar parado, não. Salmo 119, versículo 7. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Deixa o like aí, compartilha esse link em nome de Jesus, se inscreva no canal. Vamos orar para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha estar manifestando a Tua glória, a Tua graça e o Teu poder. Pai, muito obrigado por este momento, por esta aula. Meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um que acompanhou e chegou até esse momento. Meu Pai, aqueles que não chegaram até esse ponto, mas, meu Deus, têm um interesse de aprender, Senhor, abençoa-os. Entra com a Tua providência, guarda. Perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Quebra todo o laço do inimigo. Nos ajude a crescer em graça e em sabedoria diante do Senhor e diante dos homens. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai nos abençoando, meu Pai. Estamos na nossa penúltima aula, no modo de dizer, no penúltimo livro, meu Pai. Agora vamos entrar no último livro. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Entra com a Tua providência, nos guarda, nos protege. E, meu Pai, eu te peço sobre a minha vida nesse momento. Me dá graça para encerrar esse estudo. Meu Deus, o Senhor sabe que não está sendo fácil. O Senhor sabe que está tendo batalha atrás de batalha. O Senhor sabe, meu Pai, que não está sendo fácil, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, me dá graça para finalizar esse estudo. Me ajuda, meu Deus, e abençoe aquelas pessoas que estão acompanhando, estão estudando, têm o desejo de aprender mais do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com a Tua providência. Guarda-nos, nos liberta de nós mesmos, das nossas atitudes. Assim nós oramos, certo da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deixa o like, irmão. Nos ajude aí, compartilhe esse vídeo. Deus é contigo, Deus é conosco. Ele vai nos honrar em nome de Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe.